Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Periscope. Bom dia, pastor Carlos Moraes, seja bem-vindo, querido. Bom dia. Vamos, como de costume, guardar mais alguns minutinhos aí, pelo menos uns 2 minutos, para que o pessoal possa ir acessando. É o tempo que você tem para compartilhar, clicar aí em compartilhar, para os seus amigos, seus colegas aí que te seguem, também terem acesso ao conteúdo de hoje, onde estarei falando sobre o guerreiro espiritual, sobre a postura do guerreiro espiritual. Eu quero lembrar a vocês que eu sou movido a coraçõezinhos. Quanto mais coraçãozinho você colocar aí, mais vai estar impulsionando o nosso trabalho. Então esse clique que você dá na tela aí, cada clique é um coraçãozinho. É assim que funciona. Conforme você vai clicando, você vai motivando o nosso trabalho no Periscope. Isso para nós é muito importante, porque é a maneira que você tem de dizer que está nos ouvindo, que está nos entendendo. Bom dia, Ricardo Miguel. Bom dia, programa Projeto Gileade, Flávio Soares Pinto, Giovana Odonto Max e os demais. É uma pena que hoje, dia de feriado, ao mesmo tempo que muitos estão em casa, mas estão muito ocupados, né, com a família, e outros estão na estrada, estão viajando, estão na rua aí passeando, pegando uma praia. Luiz Cláudio, né? O Dom Tomax é Luiz Cláudio. Legal, Luiz. Seja bem-vindo. R. Miguel, Ricardo Miguel deve ser, né? Ricardo Miguel. Legal. Paz do Senhor, meu querido. E então a gente vai descobrir a nossa audiência agora, no decorrer do programa. Pastor Juscelio, seja bem-vindo. É tão bom quando eu vejo um pastor podendo participar tanto do nosso grupo da turma de guerreiros do WhatsApp, quanto aqui no Periscope, ou nos seguindo lá no Facebook. É bom saber, porque nós precisamos também ser alimentados, não é, pastores? Para nós é muito importante ouvir de alguém, receber de alguém, uma vez que nós ficamos, às vezes, o dia inteiro, o ano inteiro, ministrando aos outros. Então, quando nós temos aí para receber de alguém, isso é bênção também. Pastor Carlos compartilhou no Twitter. Que legal, pastor. Muito obrigado. Compartilhar é bênção. É melhor dar do que receber, não é? Legal, gente. É o seguinte, vou começar já no horário certinho. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, tomara que chegue aí durante a palestra e o treinamento. É o seguinte, nós estamos em época da festividade católica chamada Páscoa Católica. Essa Páscoa Católica, ela é uma festividade trazida pelo sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura de seitas e religiões que foi legitimada principalmente por Constantino, de maneira que os seguidores de diversas religiões pudessem visitar e frequentar o cristianismo alguns anos após a Igreja Apostólica, né, alguns séculos após a Igreja Apostólica, e dessa maneira a ideia de Constantino era que todas as pessoas se sentissem bem dentro da Igreja cristã. Isso pode ter sido até algo de boa vontade, mas foi maligno, porque entrou dentro da nossa igreja muito da cultura pagã. E hoje nós ligamos a televisão e o tempo inteiro se fala é Páscoa, Jesus nasceu, é Páscoa, Jesus nasceu. Mas nós que trabalhamos com batalha espiritual precisamos ter esse entendimento de que a data que Jesus nasceu não tem nada a ver com essa data dessa festa pagã. E assim também, toda essa cultura de ovo de Páscoa, de coelho e de comer peixe na sexta-feira da paixão e de ramos e quaresma e etc. Tudo isso daí, isso vem de uma simbologia pagã que eu não pretendo falar aqui, mas nós discutimos muito ontem. Ontem foi um dia quente no nosso grupo de batalha espiritual,
porque é claro que é um assunto polêmico e um assunto que é conflitante para muita gente. Então, o debate foi quente lá no nosso grupo. Eu tive até que ser um pouquinho mais rígido com alguns, porque se você quer comer ovo de Páscoa, coma, meu irmão. Se você quiser também usar roupa de mulher, se você é homem, use. Isso daí é uma decisão que você tem. Eu não posso te obrigar a comer ou deixar de comer. O que eu posso te pedir é que você seja sábio, né? E seja inteligente nas suas escolhas. Agora, como um mestre de batalha espiritual, eu tenho que estar sempre ali no grupo dizendo o nosso posicionamento como guerreiros. E é o que me inspirou a fazer esse periscope de hoje, porque eu quero explicar para vocês o que é ser guerreiro espiritual. Eu li um livro que eu aconselho a todo mundo que trabalha com batalha espiritual a ler, pelo menos desfolhar esse livro. É um livro que foi escrito por um grande guerreiro, um grande estrategista de guerra chinês. No ano 500 a.C., esse estrategista de guerra chamado Sun Tzu, ele escreveu um livro que até hoje ele traz códigos muito interessantes sobre a mentalidade de guerra. E esse livro de Sun Tzu chamado A Arte da Guerra, você pode encontrar em qualquer livraria, até mesmo na internet, você acha aos montes para baixar. E é claro que não é uma regra de fé e prática como a palavra de Deus. Algumas frases desse livro são muito interessantes, outras devem ser totalmente descartadas. Mas uma frase que eu guardei desse livro, quando li a primeira vez, é a seguinte: em uma cidade, 5% dos habitantes devem ser extremamente capacitados na arte da guerra. Então guarda essa frase aí, se você estiver anotando, é muito bom anotar. Eu fico até feliz quando eu vejo alguém anotar e colocar as anotações lá no nosso grupo para edificar os que não puderam assistir o Periscope. Gente, eu sou movido a coraçãozinho, hein? Lembre-se disso, eu sou movido a coraçãozinho aí na tela, clica na tela. Isso daí é para eu saber que vocês estão me ouvindo. Muito obrigado. Então, imagine comigo, se 5% dos habitantes de uma cidade devem ser extremamente capacitados à arte da guerra, vamos olhar pastores que estão presentes aí no grupo. Na igreja, 5% dos moradores, dos membros da igreja, devem ser guerreiros treinados na arte da batalha espiritual. Ainda que você seja um pastor que não é muito envolvido com isso, que não gosta muito desse assunto, porque gosto é gosto, separe um grupo da sua igreja e treine, mande para treinamento, semeie, invista na vida deles, porque 5% do povo deve estar capacitado. Porque 5% estará pronto para defender 95%. Então, a primeira coisa que eu aprendo com essa frase é a seguinte: se nós temos 5% do povo treinado na arte da guerra, os outros 95% possivelmente estarão seguros em dia de batalha, em dia de ataque. Dentro da sua casa, se a tua casa tem 5 membros, 5 habitantes, e um deles é extremamente conhecedor da guerra espiritual, está pronto para batalhar, os outros 4, teoricamente, estão protegidos. Então nós temos que ter esse entendimento. Por outro lado, eu entendo que nem todo mundo é guerreiro, ok, gente? Nem todo mundo nem todo mundo é obrigado a entender sobre batalha espiritual, nem todo mundo está pronto para poder compreender o que você compreende. Então, tenham paciência, tenham tolerância com os 95%. Tenham tolerância com aquelas pessoas que não têm entendimento de batalha espiritual. E dentro do contexto nosso da Páscoa aqui, não vai para a igreja, assiste um vídeo nosso e vai lá para a igreja dizendo para todo mundo o tempo todo: ó, é do diabo, é do diabo, é do diabo. Calma, calma, fica tranquilo. Eles podem ser 95%. Esteja você em guerra, esteja você em oração. Nós não podemos mudar a mentalidade do povo. Imagina, gente, se você já deve ter visto aquele filme, perdoe, aquele filme Tropa de Elite. Imagina comigo, se todo mundo for do BOPE, você andar na rua, tá todo mundo de roupa preta, segurando metralhadora, segurando escopeta, segurando fuzil, andando num carro blindado, no caveirão. Não é assim. O BOPE está andando na rua sem você ver, eles estão vivendo, eles estão defendendo a população sem você ver. Então, dentro desse contexto que eu acabei de falar com você aqui, eu quero falar algumas verdades, 7 verdades sobre a vida e o dia a dia do guerreiro espiritual. Se você estiver anotando, anote aí, gente.
Primeira verdade é a seguinte: esteja, você que é guerreiro, né? Eu considero que você que está me assistindo hoje aqui faz parte desse grupo de 5%, que é guerreiro do espírito. Primeira verdade: esteja mais atento a assuntos de guerra do que os outros. Os outros não estão preocupados, os outros estão vendo. Deus abençoe, querida. Os outros estão assistindo televisão, estão vendo mensagem subliminar, estão vendo demônios se comunicando. Os outros estão andando na rua, estão vendo a maldição acontecendo, não estão nem percebendo. Passa pelos olhos deles, eles não percebem, eles são 95%. Mas você é guerreiro. Esteja atento ao assunto. O guerreiro espiritual está o tempo todo sendo observando. A diferença entre uma pessoa comum e um soldado é essa. Por exemplo, eu moro aqui na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Todas as vezes que eu tenho que viajar de avião, viajo praticamente todo final de semana, eu tenho que descer a Serra de Teresópolis e ir até o aeroporto. E eu passo numa região chamada Avenida Washington Luiz. Essa Avenida Washington Luiz, ela é cercada de comunidades onde muitos dos locais ali são locais governados pelo tráfico de drogas, outros governados pela milícia. Só que nós não sabemos disso. Então nós passamos ali pela Washington Luiz tranquilos, dirigindo o nosso carro tranquilamente. Um amém para minha amiga Mariana. Deus abençoe, Mariana. Seja bem-vinda aí. Ok. Então deixa eu continuar aqui. Eu ando ali de carro naquela Washington Luiz tranquilamente. Por quê? Porque eu não sou policial do BOP. Por outro lado, qualquer policial da narcotráfico ou do BOP, ele passa pelo Washington Luiz atento, olhando de um lado para o outro. Por quê? Porque ele vê o que ninguém mais vê. Ele vê o que ninguém mais vê. Amém? Então, você que é guerreiro espiritual, você vê o que ninguém mais vê, você está atento. Eu tenho um amigo que é um pastor, inclusive talvez ele esteja aqui nos assistindo hoje, eu não vou citar o nome dele, mas há muitos anos atrás eu fui pregar na igreja dele e nós acabamos de ministrar no culto dele e ele me levou para lanchar numa lanchonete ali na rua, na cidade que ele pastoreia, uma cidade no Distrito Federal chamada Paranoá. E ali na cidade dele, nós sentamos ali de frente para uma rua principal, comendo um sanduíche do Subway, e ele estava de costas para a rua, e eu estava de frente para a rua, mas ele é policial. Então ele disse para mim assim: pastor, troca de lugar comigo que eu quero ficar de frente para a rua. E eu falei: mas por que você quer ficar de frente para a rua? Ele me disse: porque eu sou policial. E um policial nunca fica de costas para a rua, ele está sempre atento ao que está acontecendo, ele está sempre olhando, vendo o movimento. Então ele é um guerreiro. Você que é guerreiro, você é 5%, esteja sempre atento, ligado no que está acontecendo no mundo espiritual. Uma notícia que passa na televisão, pode ser um recado do mundo espiritual, uma frase dita pelo Papa ou por um grande líder. Essa guerra entre o governo aliás, entre a corrupção e o juiz Sérgio Moro, que aliás o juiz Sérgio Moro para mim é um exemplo de um guerreiro, de uma minoria que está se sacrificando por uma maioria. Opinião pessoal minha, tá bom, gente? Ok? Eu estou vendo algumas pessoas colocando perguntas aqui. Desculpe eu não responder agora, é porque eu estou no meio de uma linha de raciocínio, mas assim que eu terminar eu vou abrir espaço para perguntas se tivermos tempo. Então a primeira informação é essa: esteja mais atento aos assuntos de guerra, fique ligado. Segunda coisa, um guerreiro nunca tira a armadura. Um guerreiro nunca tira a armadura. Eu vou dar, isso daqui é uma metáfora, né? É uma simbologia. É claro, olha, eu estou aqui de camiseta, mas no mundo espiritual eu estou armado até os dentes. Eu estou o tempo inteiro, estou na varanda da minha casa falando com vocês, mas eu estou o tempo inteiro protegido. Um guerreiro está sempre em consagração. Um guerreiro está sempre pronto para a batalha. Um guerreiro, quando entra no restaurante, ele já olha para um lado, para o outro, repreende aquela imagenzinha que geralmente fica numa prateleira, fica ligado ali, porque geralmente quando nós comemos, nós ficamos abertos espiritualmente, estamos distraídos espiritualmente. Mas um guerreiro, ele está sempre ligado, protegido, blindado no mundo espiritual, tá bom? Terceira coisa sobre o guerreiro. Um guerreiro não é compreendido pela maioria. Essa informação é muito importante. Quem está me ouvindo, sinaliza aí. Tá? Um guerreiro não é compreendido pela maioria.
A maioria, ela vai dizer que você é fanático, ela vai dizer que você é maluco, ela vai dizer que você é exagerado. Não é isso aí? Menina Alcarlin, não sei qual é o seu nome, mas é isso aí. Nós somos incompreendidos, tá? Nós nem sempre somos compreendidos. A maioria vai olhar para você e vai dizer que você está viajando, né? Que você está exagerando. Não tem problema, você é um guerreiro. Você sabe o que você está falando, você sabe o que você está vivendo, você sabe o que você está sentindo, o que você está vendo. O problema é quando nós, como guerreiros, nós queremos empurrar pela goela do outro abaixo o que nós sentimos, o que nós pensamos. Fica tranquilo, Jesus Cristo não era compreendido pela maioria. Jesus Cristo, ele não era compreendido pela maioria. Paulo não foi compreendido pela maioria. Gideão não foi compreendido pela maioria. Moisés teve uma grande dificuldade para alcançar a autoridade sobre o seu povo, porque as pessoas não entendiam aquilo que ele estava falando. Tá? Eu acredito que nós estamos aí com alguém que está fingindo ser satanista, ou é satanista de verdade, assistindo o nosso treinamento. Seja bem-vindo, tomara que você aprenda alguma coisa hoje, mas espero que não exagere nas suas brincadeirinhas aí para não ter que te bloquear, tá bom? Porque para mim é fácil clicar aqui e te bloquear, tá? Eu só peço o seguinte, pessoal que está me assistindo, assistam e aprendam. Nós estamos no meio de um treinamento. O guerreiro não é compreendido pela maioria. Número 4, um guerreiro espiritual não conta com reconhecimento. Ele não espera reconhecimento. Jesus não veio aqui na Terra para poder todo mundo ficar dizendo: poxa, muito obrigado pelo que você fez, que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso, você é o cara, hein? De maneira alguma. Todo o tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, me dá só uma licença aqui que eu vou ter que bloquear uma pessoa aqui. Pronto, já bloqueei a primeira. Estou esperando o próximo aqui para bloquear também. Todo o tempo em que Jesus esteve aqui na Terra, Jesus esteve focado no objetivo do seu trabalho. Ele não estava esperando o reconhecimento. A pior coisa que tem dentro da igreja ou dentro do reino de Deus é quando uma pessoa faz algo espiritual esperando ser vista, ser reconhecida, esperando um aplauso, esperando um tapinha nas costas. Nós temos que entender que o nosso trabalho será galardoado no céu. Nós não teremos fama, nós não teremos honra, nós não teremos aplausos. Muitas vezes o guerreiro espiritual é visto como grosso, como intolerante, como ignorante. Por quê? Porque nós não compactuamos com algumas coisas. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Legal. Mais uma coisa. O guerreiro espiritual está disposto a pagar o preço pelo seu objetivo. Jesus foi o exemplo máximo disso. Ele se deu voluntariamente até a morte e morte de cruz, que foi a pior, foi o mais humilhante e cruel tipo de morte que existia naquela época. Jesus se entregou ao máximo. Então, o guerreiro espiritual tem que estar disposto a renunciar. Ele tem que estar disposto a pagar um preço. Ele tem que estar disposto. É errado uma pessoa que se dedica à vida de libertador ficar reclamando que as coisas estão difíceis, que ninguém compreende, que teve que andar uma milha a mais do que o outro, que teve que se dedicar um pouco mais do que o outro. Nós somos guerreiros espirituais. Tá bom? Então essas coisinhas que eu estou falando aqui, elas são regras que eu assumi para compreender, para que minha vida, meu emocional esteja mais protegido. Porque enquanto eu não entendia essas coisas aqui, eu vivia em crise. Eu não entendia porque as pessoas não me compreendiam. Eu não entendia porque as pessoas não me reconheciam. Eu não entendia porque a maioria das pessoas não era guerreiro espiritual. Essas premissas fazem muita diferença. Quem está me ouvindo, sinaliza aí, por favor. Escreve, estou ouvindo bem. Outra coisa, gente. Um guerreiro espiritual, essa daqui é a última. Um guerreiro espiritual não confia 100% em nenhum ser vivo. Todo ser vivo pode ficar possuído ou oprimido por demônio. Legal, gente. Obrigado aí. Vocês estão me ouvindo. Pastor Carlos de Moraes, muito bem. Ricardo Miguel, estou ouvindo.
Roberta entrou novamente. Legal, isso aí. Todo ser vivo pode ficar oprimido ou possuído por demônio. Não que vá ficar. Se você está protegido pela salvação em Cristo, se você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você não vai ficar endemoniado. Isso daí é um outro assunto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: como nós vamos saber? Então você tem na sua casa pessoas que podem ser pessoas que te amam, que você gosta delas, elas gostam de você, fazem parte do seu círculo social, mas nada impede que sejam pessoas que possam estar sendo usadas pelo demônio. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu discipulado, na sua liderança, na rua. Qualquer pessoa, de repente, fica endemoniada. Gente, é a coisa mais comum do mundo. Eu, às vezes, estou no mercado, eu olho para o atendente do mercado, para o caixa do mercado, eu olho para os olhos dele e eu já sei que é o demônio que está me olhando. Uma palavra que a pessoa falou para mim, eu penso, peraí, essa palavra não foi da terra, essa palavra foi do mundo espiritual. Nós estamos entre céus e terra. Nós estamos interagindo com o mundo natural e com o mundo espiritual. Então, fica ligado, pelo amor de Deus, fica ligado. Às vezes, você conversa com o demônio sem saber que está conversando com o demônio. Da mesma maneira que muitas vezes você conversa com anjo sem saber que está conversando com anjo. A Bíblia diz, sejam hospitaleiros, porque muitos de vós hospedaram na sua casa anjos e não perceberam, não sabiam que eram anjos. Da mesma maneira, gente, muitas vezes nós estamos conversando com o demônio e não sabemos, vivendo com o demônio e não sabemos. A pessoa não é o demônio, mas quem está habitando a mente dela naquele momento, os lábios, os olhos, o espírito, até mesmo um animal, até mesmo um gato que fica entrando na sua casa, o cachorro, uma ave. Então esses assuntos são assuntos muito profundos, eu considero e reconheço isso. Mas eu queria, nesse vídeo aqui, dar essa palhinha para vocês ficarem atentos, ficarem espertos, que o mundo espiritual é muito mais real do que parece. Pelo contrário do que imaginamos. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. O mundo natural é apenas um espelho, um reflexo do mundo espiritual. O mundo natural é apenas um eco do mundo espiritual. Tudo isso que você vê, tudo isso que você pode tocar, tem raízes no mundo espiritual. Então, seja mais espiritual, seja mais atento, seja mais guerreiro, seja mais ligado. Se tiver que ser intolerante, seja com sabedoria, com graça. Não envolva o seu emocional. Muitas vezes uma pessoa está sendo usada pelo diabo contra você, não briga, não sai do emocional. O seu emocional tem que estar sempre estável, ok? A Raíza Gama Ribeiro, verdade. Essa é minha linda esposa, pastora Raíza. Agora, gente, eu possivelmente vou voltar hoje ainda, na parte da tarde, e eu vou dar uma aula aqui sobre inteligência emocional. É uma aula que serve tanto para nós evangélicos quanto para quem não é evangélico. É um assunto da psicologia, mas que eu considero que todo ser humano precisa entender e vai agregar valor também ao seu ministério. Parando por aqui, eu quero avisar para vocês que nós temos um novo curso que já está disponível, feito pelo nosso colega pastor Pablo Goulart. É um curso sobre o impacto da crucificação. Eu assisti aquele vídeo do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, alguns anos atrás, é muito forte. Mas se você assistir o impacto da crucificação, que é um curso que está lá na nossa plataforma, custa apenas R$ 97,00, você vai aprender tanto sobre a crucificação de Cristo, que você vai ter a sua visão transformada. Está baratíssimo, vale a pena, são 20 vídeos curtos de 8 a 10 minutos, que vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter imagem, vai ter arqueologia, vai ter medicina, vai ter tudo ali. Outra coisa, gente, o pastor Eduardo Martins fez uma aliança com o nosso ministério também, já lançou, na verdade, um seminário teológico online. Imagina você se tornar formado em teologia com todo o conteúdo do bacharel, formado aí, assistindo pelo seu celular, ou pelo seu notebook, pelo seu tablet. O seminário dura 4 anos, mas pode ser feito em 2 anos se você fizer 2 matérias por mês. Você consegue adiantar, tem que estudar bastante. E é todo online, R$ 200,00 apenas por mês. Matrículas abertas, vai começar dia 11 de abril, começam as aulas online. E você pode assistir, não tem horário certo não. Vai estar disponível, você pode assistir qualquer horário do dia. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Bom, o horário nosso do
do Periscope de hoje, eu ainda não sei. Então vocês têm que ficar atentos aí, principalmente quem está no nosso grupo de Guerra Espiritual ou no nosso Facebook. Lá, procura lá, Pastor Ricardo Ribeiro no Facebook, você vai ver minha foto, me segue. Eu vou avisar antecipadamente no Facebook e no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Vamos lá, deixa eu responder perguntas. Minha mãe é crente, participa da Santa Ceia há muito tempo. Mais uma vez, sumiu o seu texto aqui, não deu tempo de eu ler, foi uma frase muito grande. Pessoal da Santa Ceia, quem tem pergunta e quiser fazer, aproveita agora, vou dar alguns minutinhos para responder pergunta. Quem quiser aproveitar esse momento e fazer alguma pergunta, sempre lembrando, nós somos movidos a coraçãozinho, você clica aí, você vai estar impulsionando o nosso trabalho. Enquanto não estão perguntando, o meu WhatsApp, para quem quiser nos conhecer melhor, o WhatsApp é 21 996 245 227. Nesse WhatsApp você pode saber mais sobre o nosso curso online de batalha espiritual, sobre todos os outros cursos, inclusive sobre o seminário. Quem quiser saber mais sobre o seminário teológico também, digita aí www.universidadedapalavra.com.br. Pessoal, estou esperando aqui, ninguém fez a pergunta, eu vou encerrar por aqui então, tá bom? Vou contar de 1 a 10 aqui para ver se aparece alguma pergunta. 1, 2. Maravilha. Então eu quero agradecer a todos aí que nos ouviram, nos assistiram. Esse monte de coraçãozinho aí. Compartilhem lá no grupo como foi a experiência de vocês ou no Facebook. Um grande abraço para vocês. Até mais tarde. Inteligência Emocional. Tchau, tchau.